Você precisa de ajuda para estimular o seu filho a falar? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ajudar você. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Tati, eu tenho 27 anos e sou mãe de duas meninas e uma delas é autista. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu estimulei a minha filha a falar. A primeira coisa que eu preciso deixar muito claro nesse vídeo é que antes de você estimular o seu filho, a sua filha a falar, você precisa estimular a criança a fazer contato visual. Não tem como a criança autista aprender a falar se ela não olhar para você. A gente precisa ensinar a criança a fazer o contato visual. Depois que a criança já tem o contato visual, que não vai ser prolongado, vai ser um contato visual curto, mas ela já fazendo um pouco de contato visual, a gente já consegue fazer essa criança imitar algumas coisas. Depois que essa criança consegue imitar algumas coisas, aí sim a gente parte para fala. Então, o primeiro passo muito importante é a gente estimular o contato visual. Como? Bom, o que eu fiz com a minha filha, que eu aprendi em todos os métodos que eu vi, em todos os canais de autismo, todos os livros que eu li, tudo que eu estudei sobre autismo, o que eu aprendi é que sempre a gente tem que entrar no mundo da criança. A gente jamais pode exigir da criança que ela faça aquilo que a gente quer. Porque o autista, ele funciona diferente, a cabecinha dele é diferente. Então, a gente tem que entrar no mundo dele e não exigir que ele seja como nós. Eu comecei a perceber que, gente, é muito uma questão de empatia, é muito uma questão de você chamar a criança, você entrar no mundo dela. Eu sentava com ela para brincar, por exemplo, de Lego, blocos coloridos. E tradicionalmente a gente senta para brincar com a criança de Lego e a gente quer que a criança empilhe os Legos como a gente aprendeu a empilhar. Só que o autista, a criança autista, ela tem alguns comportamentos diferentes. E a Mel, ela separava os blocos por cores. Então, por exemplo, ela colocava os laranjas em um canto, os azuis em outro canto, os verdes em outro canto e separava tudo por cores. E eu não entendia e eu ficava, ai, você tá fazendo isso errado. Eu ficava julgando, eu ficava tentando exigir dela que ela brincasse do jeito que eu aprendi a brincar. Sendo que não tem problema nenhum ela brincar do jeito dela. Se ela enxerga uma outra maneira de brincar com os blocos, por que não explorar, usar isso a favor da gente como cuidador do autista? Você tem que usar as ferramentas que você tem a seu favor. Então, o que eu fiz? Ah, você gosta de separar os blocos por cores? Então eu vou entrar no seu mundo, eu vou brincar do jeito que você brinca, eu vou separar os blocos por cores também. Gente, é um processo demorado. Não é do dia para noite que você vai conseguir fazer com que a criança olhe para você. Demora. A Mel demorou 1 semana e meia, mais ou menos quase 2 semanas, para olhar. E foi assim, eu sentei para brincar com ela e eu fiquei todos os dias durante 1 semana e meia sentando com ela e separando os blocos por cores, brincando do jeito que ela brinca. E eu fazia gracinhas do tipo, ai, que legal, os laranjas estão aqui, os azuis estão aqui, e agora, que cor que vai ser, e não sei o quê. E aí, teve uma vez que eu não estava esperando que ela fosse olhar pra mim, eu não estava esperando aquele contato visual prolongado daquele jeito, ainda mais com um sorriso no final. E eu tava distraída brincando com ela quando de repente ela fez até assim com a sobrancelha. Acho que ela pensou: mamãe tá brincando igual eu brinco, mamãe tá diferente. E aí ela me olhou. E aí ela gostou que eu tava brincando do jeito dela. E aí ela me deu um sorriso e ficou olhando pra mim.
Gente, eu comecei a chorar e aí eu assustei a minha filha. Porque eu dei um grito assim, ai, você olhou pra mim. E ela assustou e eu, nossa, meu Deus, como eu sou burra. Eu assustei ela. E aí ela olhou pra mim e deu um sorriso e eu fiquei, ai meu Deus, você me olhou. Só que aí naquele momento eu entendi que quando você entra no mundo da criança, quando você mostra pra criança que você tem empatia e que você tá fazendo o jogo dela, a criança te retorna com um olhar do tipo, agora sim você tá me entendendo, você tá me compreendendo. Nossa, que legal. Agora eu vou te olhar, agora eu vou retribuir de alguma forma. Entendeu, gente? Então, é um processo demorado, mas o primeiro passo é você fazer a criança ter esse contato visual. Então, usa isso ao seu favor. Na hora do banho, estimula a criança a olhar pra você, faz uma cosquinha, fala: "Olha aqui pra mamãe. Ah, se você não olhar pra mim, eu vou fazer uma cosquinha em você. Olha pra mim." E quando ela olhar pra você, você faz uma festa. "Ai, como você é linda, você olhou pra mamãe. Eu tenho muito orgulho quando você olha pra mamãe. Eu gosto muito quando você faz isso." Estimula a criança a olhar pra você e dá alguma retribuição, dá algum afeto pra ela quando ela olha pra você, quando ela faz o que você quer. Segundo passo pra gente fazer a criança falar. Quando a criança começa a ter esse contato visual, quando a gente consegue estimular esse contato visual na criança, a gente consegue estimular a imitação. Porque primeiro a criança precisa olhar pra gente, pra depois a gente fazer alguma coisa pra criança imitar. Porque sem ela olhar, não tem como ela imitar, né? Tudo, gente, exatamente tudo que eu fazia, eu pedia pra ela imitar. Então, por exemplo, você quer um Danone? Ela ia até a geladeira, pegava o meu braço, abria a geladeira, fazia eu pegar o Danone, porque naquela época ainda ela usava o meu braço como ferramenta. Hoje em dia ela já pega tudo sozinha. E aí eu pegava o Danone, eu erguia o Danone assim, e aí eu estimulava ela. Eu fazia ela olhar pra mim. Então eu falava assim: "Filha, você agacha no olho da criança, não fica de pé. Você se nivela a criança, você mostra pra criança que você está conversando de igual pra igual." Então eu abaixava e segurava o Danone aqui em cima. Eu olhava pra ela e falava: "Mel, você quer Danone? Danone? Então fala, filha, Danone." E aí ela, ah, e aí isso, você falou Danone, muito bem, você vai ganhar o Danone. Claro que ela não falou Danone, ela falou um A, mas ela tentou falar. E aí você dá a recompensa. Se a criança emite algum som, se a criança tenta imitar a palavra Danone, que é um exemplo, né? Pode ser uma banana, pode ser uma maçã, pode ser qualquer coisa. Pode ser um brinquedo. Então, se você estimula a criança a te imitar, quando você já consegue o primeiro passo do contato visual e você tá no segundo passo do tentar fazer a criança imitar você, tudo que a criança quiser, tudo que a criança pedir, você usa isso ao seu favor e você estimula a criança a falar, a te imitar e conseguir aquilo que ela quer. Se ela tentou, se ela falou um A, você dá o Danone porque ela tentou, então a intenção é o que vale. Na segunda, na terceira semana, ela já estava falando A, O, I. A, O, I, que são as vogais de Danone. Então, ela já estava falando A, O, I. Depois de 2, 3 meses, ela já estava falando Nanone, Nanone. Ou às vezes ela falava None. Eu já entendia que ela queria Danone. Então, eu dava para ela. Então, gente, demora. Não é de um dia para o outro, igual eu falei. Mas o retorno é fantástico. Então, tudo que você for fazer, quando você for dar banho, você olha para a criança e fala: "Olha, vamos lavar a barriga, barriga." Enquanto você esfrega a barriga, você repete várias vezes: "Barriga." Braço, vamos lavar o braço, braço.
Olha, vamos pegar o sabonete. Sabonete. Gente, tudo, tem que ter muita paciência, mas com tudo no seu dia a dia inteiro que envolve a rotina da criança, você usa ao seu favor para estimular a fala na criança, para estimular ela a imitar você. Você pode começar fazendo sons de animais. Por exemplo, como que o cachorro faz? Au, 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 au. É muito mais fácil a criança imitar um som de um animalzinho do que falar uma palavra. Então você pode começar com animais. Como que o gatinho faz? Miau, miau. Então estimula, vai estimulando aos poucos. Vocês vão ver que conforme vai passando os dias, as semanas, os meses, a criança vai melhorar muito na fala. E aí, sempre fazendo esse método. Quer um brinquedo? Ah, então fala. Por exemplo, a criança quer uma bolinha. Então, você vai levantar, você vai agachar, você vai falar de igual para igual com a criança e você vai falar: você quer a bola? Então fala, bola. E aí, se a criança tentar falar, você dá a bola para ela, porque ela vai entender que quando ela tenta se comunicar, ela ganha alguma coisa. E é aí que tá a chave da questão. A criança, ela precisa aprender a se comunicar de forma eficiente. Não adianta só a criança emitir um som e tentar falar. Ela tem que fazer uma comunicação eficiente. O que é uma comunicação eficiente? É uma comunicação que traz alguma coisa para a criança. Ela precisa entender que ela vai usar a comunicação na vida dela para tudo. Então, o que ela quiser pedir, o que ela quiser, ela vai ter que pedir, ela vai ter que falar, ela vai ter que comunicar aquele desejo que ela quer. Então, se ela quiser um brinquedo, ela vai ter que pedir. Se ela quiser uma comida, alguma coisa para comer, ela vai ter que pedir. Se ela quiser lavar a mão, ela vai ter que pedir. Então, tudo você tem que estimular a criança a pedir. E quando a criança tenta pedir, quando a criança tenta comunicar, você retribui a criança porque ela tentou. E você vai ver que com o passar das semanas essa criança vai ficar muito melhor na fala. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha ajudado muitas pessoas que têm esse tipo de dúvida. Se você gostou, deixa o like aqui, deixa nos comentários alguma sugestão de vídeo que você queira que eu traga aqui para o canal de volta. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!